Que alerta maravilhoso nos fez o pastor José Wellington. Celebrar o centenário de nossa igreja é uma grande bênção. Lembre-se, entretanto, de que é muito necessário vigiar, pois não sabemos a hora que há de vir o nosso Senhor. O mês de junho está terminando. No quadro Nossa História, você acompanha o último episódio desse mês com enfoque no frutífero ministério do pastor José Pimentel de Carvalho, no Paraná. Nossa História. Em 1962, o pastor José Pimentel de Carvalho assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Curitiba. Sob a liderança dele, a igreja cresceu e foi estruturada. Tenho sido fã da escola dominical desde os meus 14 anos de idade. Pastor José Pimentel de Carvalho compôs os hinos 541 e 620 da harpa cristã. Ainda na presidência da Assembleia de Deus em Curitiba, ele é conselheiro vitalício da CPAD e foi presidente da Convenção Geral por vários mandatos. Mas foi na escola dominical que o pastor José Pimentel de Carvalho sempre se realizou. Estava um dia falando sobre Cristo ter dado a lição, a aula aos ouvintes que o ouviam, uma grande multidão, e ele subiu a montanha. E eu ia fazendo, e ele subiu a montanha, por Maricanas. Quando terminou a aula, um menino de 3 anos veio para mim, bateu no meu paletó assim, disse: Pastor Pimentel, Jesus tinha um pé só, porque eu fiz o risquinho, em vez de fazer 2, eu fiz 1. Eu achei interessante, achei curioso como é que aquele menino sentado lá, ouvindo, está acompanhando os detalhes da história. Nossa História. Como eu disse no bloco anterior, o mês de junho se foi. Nossa equipe preparou uma edição especial do Movimento Pentecostal. Nela, convidamos você e sua família para conhecer um pouco da história e das atividades desenvolvidas pelas Assembleias de Deus no Brasil. Muito embora a nossa igreja tenha completado 99 anos no dia 18 deste mês, em todo o país há grande expectativa em celebrar os 100 anos. Seja bem-vindo à Assembleia de Deus. O sobrenatural divino tem acompanhado a história do povo de Deus ao longo dos séculos. Israel no Antigo e a Igreja no Novo Testamento são testemunhas vivas do poder de Deus na vida humana. O propósito de Deus revelado na Bíblia é a salvação do homem. Porém, essa salvação é acompanhada de outras bênçãos espirituais com as quais os pioneiros pentecostais impactaram o Brasil e o mundo no século XX. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Essas palavras sintetizam bem a ênfase da pregação dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Jesus salva mostra a fé das Assembleias de Deus centrada em Cristo, de acordo com os padrões dos apóstolos. Jesus cura, anuncia que o Mestre vive e está preocupado com o povo dele. Jesus batiza no Espírito Santo, significa que o Mestre ainda hoje reveste de poder e capacita o cristão a fazer a obra dele com eficácia. Jesus voltará. Essa expressão significa que a igreja tem uma promessa para a eternidade, na qual cada membro pode colocar a confiança. A paz do Senhor. Essa é a característica saudação nas igrejas Assembleias de Deus. Os membros a preferem em vez de um simples bom dia, porque essa era a maneira como o Senhor Jesus saudava seus discípulos ao chegar e ao sair. As ordenanças deixadas por Jesus para a igreja dele são cumpridas com fé e fervor todos os meses.
milhares são batizados nas águas, anunciando ao mundo que estão vivendo uma nova vida em Cristo. E a Santa Ceia traz à memória a obra sacrificial do Mestre para a remissão daqueles que creem. Como você pôde constatar, as Assembleias de Deus não fazem parte de um movimento sem fundamento na Palavra de Deus. Pelo contrário, nossa igreja tem uma doutrina clara, objetiva e extremamente bíblica. Outro fenômeno que marca as Assembleias de Deus no Brasil é a escola dominical. Ela é uma das colunas de sustentação das igrejas. A primeira escola dominical das Assembleias de Deus aconteceu na casa de José Batista de Carvalho, em Belém do Pará. De lá para cá, a escola dominical tem sido uma coluna de sustentação para a igreja. Por meio dela, milhões de cristãos aprendem a palavra de Deus de forma metódica e sistemática. A escola dominical é o espaço onde a comunhão, o discipulado e a evangelização são promovidos. Inicialmente, os comentários bíblicos eram publicados trimestralmente em forma de suplemento no jornal Boa Semente. Os comentários escritos pelo missionário sueco Samuel Nystrom tinham o título de Estudos Dominicais. O tempo passou. Sob a bênção divina, as Assembleias de Deus fundaram em 1940 a Casa Publicadora. Atualmente, ela é considerada pelo mercado editorial a mais produtiva editora pentecostal da América Latina. Hoje, a CPAD produz todo o material necessário para suporte à escola dominical, além de investir na melhoria da qualidade dos professores. Por isso, é a editora da escola dominical. O novo currículo de escola dominical, lançado em novembro de 2006, se modernizou e passou a atender 8 faixas etárias distintas. São elas: berçário de 0 a 2 anos, o maternal de 3 a 4 anos, jardim de infância de 5 a 6 anos, primários de 7 a 8 anos, juniores de 9 a 10 anos, pré-adolescentes de 11 a 12 anos, adolescentes de 13 a 14 anos, juvenis de 15 a 16 anos e jovens e adultos de 16 anos em diante. Ainda hoje há dezenas de professores de escola dominical que não se intimidam com as limitações da idade e continuam ministrando aulas todas as semanas. Do Caburaí, no extremo norte do Brasil, ao Chuí, no extremo sul, a escola dominical forma o caráter cristão do povo de Deus.